Olá, eu estou Pami Ortiz, sou terapeuta e instrutora de terapia multidimensional. Do meu coração eu fiz um portal e me permito transbordar, sendo um canal. Nessa semana, nós estamos nos conectando com a energia da terapia multidimensional, uma terapia que ela é realizada por seres ascensionados, seres de luz, onde eles atuam no nível de alma, fazendo tratamentos, limpezas, harmonizações, e o fato deles trabalharem no nível de alma faz com que os tratamentos sejam muito profundos. Na segunda-feira, nós trabalhamos as questões emocionais e hoje o tratamento será em cima do medo. E quem aí que não tem medo, não é mesmo? E sim, nós podemos trabalhar esse tema nas terapias energéticas e esse é um tema bem recorrente nas minhas sessões. Eu mesma já me trabalhei inúmeras vezes. Eu já contei histórias minhas pessoais de situações onde o medo me travava. Eu também já tive síndrome do pânico, que é aquele medo que paralisa. Então, todas essas minhas questões eu fui trabalhando na terapia multidimensional. Inclusive, quem me acompanha mais lá nos stories ficou sabendo que no domingo eu fui para São Paulo, capital. Eu moro no interiorzão de São Paulo e no domingo eu fui para São Paulo e eu venci um grande medo. Eu vou contar aqui para vocês. Bem, e fiquei muito orgulhosa de mim. Vou contar a história. Eu nunca liguei de dirigir, eu sempre gostei, na verdade, de dirigir. Acho que dirigir é um momento em que eu sinto uma liberdade muito grande, me vem essa sensação de liberdade. Eu gosto de pegar estradas, dirigir na cidade, enfim. Só que todas as vezes que eu ia para São Paulo capital, eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir dirigir aqui, esse trânsito é caótico, todo mundo muito acelerado, eu não sei se eu vou dar conta, e só de pensar, aquilo me travava. Era um medo muito grande que eu tinha, e na minha concepção eu nunca precisaria dirigir em São Paulo. Até que meu marido teve um compromisso no domingo, lá em São Paulo, e eu teria que voltar dirigindo sozinha. Bem, eu poderia dizer para ele, meu bem, sinto muito, se vira aí nos seus 30, mas eu não vou fazer isso. Mas em 2023 eu disse para mim que a palavra seria coragem. Então eu integrei a coragem e falei, eu vou. Lógico que na ida até São Paulo, ele foi dirigindo, eu fui muito ansiosa, me dava um nervoso só de pensar, eu ficava imaginando. Só que naquele dia, como eu sabia que isso ia acontecer, o que eu fiz? Eu, pela manhã, sentei, me conectei com os mestres e pedi coragem, pedi foco, pedi que eu soubesse lidar com a situação da melhor e mais elevada maneira. Enfim, senti muitos tratamentos sendo feitos em mim, entreguei esse medo para eles e fui com confiança. Quando eu sentei no banco do motorista para voltar, eu falei, bem, eu estou decidida a ser maior que o meu medo. E aí eu me sintonizei novamente com o meu coração e simplesmente fui. E todo o caminho eu fui sentindo, né, a equipe falando comigo, me acalmando, e eu consegui. Quando eu estava dirigindo, eu não estava mais nervosa. E quando eu cheguei em casa, eu me senti tão orgulhosa de ter vencido esse meu medo, né? Então, assim, foi algo muito grandioso, né? Era um medo muito grande meu e eu consegui vencer com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muita calma. E é lógico que a equipe multidimensional, o tratamento multidimensional me ajudou muito, pois quando a gente está centrada no nosso coração, a gente confia. Mas se a gente fica o tempo todo presa no mental, os pensamentos vão ficar acelerados, você vai enxergar esse medo muito maior do que ele é e você vai travar. Porém, quando você está conectada com o seu coração, você está conectada com a sua intuição, com quem você é, com toda a sua potencialidade.
Bem, essa é a minha história que aconteceu recentemente. Agradeço aí a minha equipe multidimensional por ter me auxiliado, por ter me acompanhado, me acalmado, por ter feito esse tratamento aí em cima do medo. E frequentemente eu faço terapias, né, sessões com o tema de medo. Já atendi crianças que não conseguiam dormir por conta do medo dos pais de dormirem. Todas as crianças até os 7 anos de idade, elas estão no campo da mãe. Até os 7 anos, a criança está no campo da mãe, está no campo do pai. Ou seja, tudo que a mãe sente, a criança sente. Então, aquele medo da criança dormir, na verdade, era um medo da mãe, era uma ansiedade da mãe dormir. Então, foi tratado a mãe. Já atendi gente que tinha medo de animais, de dirigir também, é um tema bem recorrente. Medo de transar, medo de pessoas, medo de vender, né, de se expor, medo de ser julgado, enfim. Nós podemos intencionar a cura para qualquer coisa. Se estamos abertos e preparados para receber, aí já é outra história, né? Como será feito? Eu costumo dizer que a terapia multidimensional é uma terapia de entrega, onde você entrega a sua questão para os seres e você confia que será feito da melhor e mais elevada maneira. Como será feito, não sabemos, pois os tratamentos são realizados pelos seres multidimensionais. E como eu disse anteriormente, depende de você, como que você está? Você está aberta para receber? Você está preparado para receber? Ou você está com o seu campo fechado? Né? Tem uma outra história minha também que eu sempre conto nas minhas redes sociais. Muitas pessoas elas até se identificam com a minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mais introspectiva. Eu odiava fazer apresentações na escola. Eu era daquela que eu preferia fazer todo o trabalho escrito, o trabalho manual, né, de fazer a pesquisa, escrever, montar. Eu preferia fazer tudo isso ao invés de apresentar. Tudo que eu não queria era apresentar. Eu faria tudo, menos apresentar. No máximo, eu falaria meu nome lá na frente, tá? Só que, certa vez, em das minhas apresentações da faculdade, foi obrigatório todos apresentarem. E eu não estava preparada para aquele momento e não poderia usar nenhum papel para me guiar. E eu entrei num desespero. Vocês imaginam o meu desespero naquele dia? Eu fui pega de surpresa, não deu nem tempo de ensaiar. Não tinha nenhum papelzinho ali para me ajudar. Meus amores, minhas deusas maravilhosas. Imaginem como eu estava lá na frente. A minha voz não saía. Parecia que eu tinha 2 ovos na minha boca. A minha mão tremia, minhas pernas tremiam, meu coração estava super acelerado. Eu achei que eu ia ter um negócio ali, achei que eu ia desmaiar. Meu coração, né, acelerado demais, minhas bochechas mais do que coradas. E eu só pensava naquele momento. Tá todo mundo vendo, eu nervosíssima. Acabei a apresentação daquele jeito, né, querendo me enfiar dentro de um buraco, sumir. Então, foi um choque para mim aquele momento, eu não estava preparada, foi um verdadeiro trauma. E eu sempre dizia que falar não era para mim, apresentar não era para mim, dar aula não era para mim, mas vocês percebem qual era o meu pensamento naquele momento? O meu medo em si não era o medo de apresentar, o medo de falar, era o medo do julgamento. O medo de não ser perfeito. Ai, eu preciso falar todas as palavras perfeitas. Isso é uma ilusão. Isso é uma verdadeira ilusão. E aí eu comecei, né, depois de anos, no autoconhecimento, e fiz alguns tratamentos com o Theta em cima do tema do medo. Eu achei várias raízes, né? Geralmente as nossas raízes
quando nós trabalhamos a questão do autoconhecimento, estão na nossa infância, né? Então, na minha infância, eu ouvia coisas de criança não conversa com adulto, criança só fala besteira, menina comportada não responde, que menina comportada tem que falar baixinho, que o que as crianças falam, as pessoas não dão importância, que você só fala besteira, enfim. Né? Eram várias e várias reprogramações que eu havia recebido das pessoas que eu era cuidada, e aquilo foi sendo aceito no meu sistema de crenças. E aí, no caminho do autoconhecimento, acessando essas memórias, né, o meu subconsciente, trazendo, né, todos esses fatos, eu fui vendo o quanto que eu não era encorajada a falar, a me expressar, a me comunicar. E ok, né? Hoje eu ressignifiquei isso, pois eu sei que era uma consciência daquela época, daquelas pessoas. Hoje está ressignificado, eu troquei muitas crenças, mas mesmo assim eu estava sentindo que algo estava me bloqueando, estava faltando ainda algo que eu não conseguia avançar com a minha comunicação. Até que apareceu a minha queridinha terapia multidimensional, né? E ela trabalha no nível da alma, né? E eu lembro que assim que eu terminei a formação, eu sentei e falei: a primeira coisa que eu vou trabalhar é o meu medo de falar, é o meu medo de me comunicar. E quando eu fiz essa autoaplicação, eu saí da sessão dessa autoaplicação assim, ó, chocada. Vieram tantas questões de outras vidas, tantas situações de outras vidas onde eu ainda estava conectada energeticamente. E eu me conectei em uma vida que eu fui bruxa e antigamente, até mesmo hoje, né? Por que não? Mas isso é um tema para um bate-papo para uma outra hora. As bruxas eram condenadas por conta dos seus saberes. Então, se a mulher é assim, ela é condenada, ela é bruxa, né? Então, quantas mulheres, né? Quantas de nós mulheres não trazem a crença de que é perigoso ser curandeira, que é perigoso falar de espiritualidade? É um medo que muitas de nós temos e também das nossas ancestrais. Isso está no inconsciente coletivo, mas também nas nossas gerações. E eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe falava para mim: filha, não conta para as pessoas, para suas amigas, que você vai no centro espírita, senão essas pessoas vão te achar ruim, elas não vão te ver com bons olhos. Então, olha só que desde quando eu era criança, eu tinha a crença de que era perigoso falar de espiritualidade. Eu já frequentei muitos centros espíritas, hoje eu vivo uma espiritualidade livre, mas durante anos eu vivi, né, na casa espírita e minha mãe falava: filha, não conta para ninguém, as pessoas vão te achar ruim. Olha só como isso tá engessado, né? Como isso tá vindo de geração em geração por conta de tudo, por conta de todas as histórias que nós vivenciamos, os nossos ancestrais vivenciaram, né? Então ali já tinha uma raiz no nível da alma, sobre o medo de me expressar, de falar a minha verdade, de me comunicar. Outra situação também que veio nessa sessão de multi que eu fiz para mim foi que em uma outra vida eu passei por uma situação muito traumática quando eu estava defendendo ideias, eu estava num palco e aconteceu uma tragédia. E é como se a minha alma, um pedaço da minha alma, ainda estivesse preso ali naquele tempo e espaço, né? Aquele famoso fragmentos de alma, o que me deixava ainda ligada àquelas emoções. E assim que eu recebi esses tratamentos multidimensionais, as limpezas, um caminho se abriu. Eu comecei a dar curso online, a gravar curso, a fazer lives no meu Instagram, fazer lives no YouTube, no TikTok. Meus vídeos ficaram muito mais fluidos. Então pega aí meus vídeos de 2 anos atrás
e compara com os de agora. Vocês vão ver a diferença. Ou seja, essa terapia, além de atuar no profundo da nossa alma, ela é transformadora. Então, os medos podem vir também dos seus ancestrais, podem ser medos genéticos, você pode herdar medos da sua mãe, do seu pai. E o medo ele está totalmente ligado ao mental. É o mental que fica contando historinha para você, e aí você começa a acreditar no que está rolando aí no seu mental. E o que acontece? Você se vê pequena e o seu medo muito grande. Percebem como é uma imagem distorcida? E a sua mente, ela vai ficar sempre... A sua mente sempre quer te manter protegida. Então, ela vai te deixar em estado de alerta sobre algum trauma que você já viveu. Então, a mente vai criar gatilhos diante de tudo aquilo que você tem registrado no seu banco de dados. Então, como eu tinha essas crenças, vou trazer aí meu exemplo, como eu tinha essas crenças de que não era seguro eu me comunicar, toda vez que eu precisava me comunicar, vinha um gatilho muito forte, né? Vinha um alerta muito forte dizendo que era perigoso eu me comunicar. Né? E o que é esse banco de dados? É justamente as suas crenças, as suas lembranças, os seus traumas. E aí quem já ouviu aquela frase, aquilo que você tem medo, você atrai. A famosa lei da atração, né? Uma lei divina. Pois é, aquilo que está ressoando, bati aqui, desculpa. Aquilo que está ressoando com você, aquilo que está no seu coração, aquilo que está vibrando, você vai atrair. E eu tenho uma história que vai ilustrar tudo isso. Uma vez eu atendi uma pessoa que essa pessoa tinha medo de borboleta. E essa pessoa disse para mim assim no início da sessão: Pami, eu já entro nos lugares olhando tudo. Olhando porque onde eu vou tem borboleta. Parece que eu estou sendo perseguido. Onde eu vou, seja lugar aberto, seja lugar fechado, tem borboleta. E aí eu te pergunto, quais as chances de você aí ir no lugar e encontrar tantas borboletas assim? Então, se você fica vibrando no medo, focando no medo, o que você está emanando para o universo? Se é esse o seu foco. Então, nós trabalhamos aí esse medo dessa pessoa sobre esse bichinho, né? Então, o que você vai atrair, né? Se você ficar focando no seu medo, semelhante atrai semelhante. E aí tem aquela brincadeirinha, né, da internet que eu já escutei bastante. Ai, que medo de um Pix! Eu morro de medo do Pix. Ai, brincadeiras à parte. A terapia multidimensional nos ensina como aceitar e acolher as nossas emoções, pois só assim nós conseguimos mudar, transmutar. O medo, ele não vai desaparecer, sumir magicamente. Você não vai acordar num belo dia com coragem, com determinação. Mas quando você está fortalecida, quando você está com a magnitude da sua alma, você percebe que você é muito maior do que os seus medos. E é você que irá controlá-los e não ser controlados por eles. Dentro de você, dentro do seu coração, existem todas as ferramentas que você precisa para ultrapassar seus desafios. No seu coração está todos os atributos inatos da sua alma. É aqui, que vai surgir, transbordar a coragem. É aqui que está a sua sabedoria. É aqui que a sua intuição se manifesta. E o que é intuição? É
a sua alma sussurrando, a sua equipe espiritual sussurrando. E quando você traz o foco para o seu coração, você para de dar trela para essa mente tagarela que fica contando histórias para você, que te deixa entrelaçada no medo. É a mente que fica criando paranoias. O coração, ele te mostra a potência que você é, o quão grande você é. Pois a sua alma, ela é intocável, a sua alma, ela é de uma magnificência, de uma magnitude. E o quanto que isso te dará confiança? Vocês percebem? Percebam então que o medo, ele vem do ego. O ego que tem medo de errar, de ser ignorado, de ser rejeitado, de não fazer perfeito. É o ego que tem medo de ficar por baixo, o ego que tem medo da vulnerabilidade. A alma, a essência, o coração quer o seu brilho. Quer que você coloque o seu servir no mundo. A sua alma deseja que você venha e coloque o seu servir no mundo, os seus talentos, colocar a sua voz no mundo, que você expresse a sua autenticidade, quem você é. A sua alma quer que você cumpra a sua missão. Aquela missão que você assumiu antes de vir aqui na Terra. E você é um ser de luz, mas também de sombra. Mas você é único, você é única. E o que você veio deixar aqui no mundo é muito importante. E aí, olhando para a minha situação, imagina se eu estivesse ainda presa no meu medo, na minha insegurança de falar, de comunicar, de falar sobre espiritualidade. Imagina. Eu não estaria contribuindo na jornada de tantas pessoas. Percebem que o nosso medo vem do ego? Se você não fortalece o seu espírito, se você está desconectada da sua essência, se o elo fica enfraquecido, o que acontece? As informações do nosso subconsciente começam a tomar conta. Os seus medos começam a tomar conta. Os medos afloram e ali você começa a se ver paralisada sem seguir a jornada da sua alma. Os medos sempre existirão. Sempre haverá medo para você se trabalhar. Como eu disse, você não vai acordar num belo dia, meu Deus, não tenho mais medo. Os medos irão existir. Mas você precisa integrar a coragem. De que adianta você ter conexão, receber aí uma iluminação, uma intuição, se você não tem coragem para seguir a voz que está falando aí, o seu sentir. Mas quando você se trabalha, quando você foca no seu autodesenvolvimento, quando você vive o autoconhecimento na prática, você não fica lutando contra o medo. Porém, quando os pensamentos estão enfraquecidos, os medos vêm à tona. E da onde vêm os medos? Do nosso campo emocional. Inclusive, segunda-feira eu disponibilizei um tratamento do campo emocional junto com os mestres multidimensionais, um tratamento muito poderoso, onde foi feito limpezas, harmonizações no campo emocional. Se você não assistiu, eu sugiro que você faça, já está disponível. Não percam. Os nossos medos podem vir de situações que passamos em vidas passadas, como eu já contei aqui a minha história. Então, algum trauma que você viveu em outra vida, seja vida paralela, passada, enfim. Os medos podem ser também genéticos dos nossos ancestrais.
Isso fica aí registrado no nosso campo. Então, um exemplo. Imagina que os seus avós tiveram que recomeçar a vida, pois eles eram fugitivos de uma guerra e passaram por situações precárias, passaram por dificuldades e por tudo que eles viveram, eles têm muito medo de ficar sem, o medo da escassez, o medo de acabar, né? Por toda a situação que eles vivenciaram. E eles registraram um medo muito grande de ficar sem. Então a vida deles é aquele medo de ficar sem, de passar por isso de novo. E possivelmente você também tem esses registros, você também tem esse medo da escassez, da falta de acabar. Então os medos também vêm de situações que você vivenciou, dos traumas da infância. E quanto mais você vai se distanciando da sua essência, mais você fica apegado ao passado, aquilo que te aconteceu. Quando você não busca também o seu interior, mais sofrimento, pois a jornada ela é interna. O caminho é o nosso desenvolvimento. Se você não está buscando se desenvolver, se você se perde de si, você se desconecta do seu coração, os seus medos e paranoias começam a tomar conta. Quanto mais nutrida da sua alma, mais fortalecida você estará. E até quando você vai deixar os seus medos serem maiores do que você? Até quando você vai deixar de dar um passo, tomar uma decisão, seguir a sua intuição por medo? Medo de ficar sozinha, medo de não dar certo, medo de não conseguir pagar, medo de rejeição, medo da falta, medo do julgamento, medo de não estar perfeito, medo do que vão falar. Tente mudar o seu foco ao invés de focar naquilo que pode dar errado, naquilo que pode acontecer de errado. Foca no que pode dar certo. Faça dar certo. Vulnerabilidade é coragem. Muitas coisas, gravem isso que eu vou falar, muitas coisas não estão sob o seu controle. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. O que importa é o que está no seu controle. E aí que, se você aí desse lado tá sentindo um chamado, um quentinho, vibrar no seu coração de fazer a terapia multidimensional, a formação de terapia multidimensional, mas tá com medo. Medo de não conseguir dar conta do pagamento, medo de não conseguir acessar, medo de, não é para mim, medo de o que vão pensar de mim virando uma terapeuta multidimensional. Respira e sinta. Você quer? Quando eu falo da terapia multidimensional, você sente uma energia no seu coração? Então diga sim para você. Nos dias 21 e 22 de janeiro acontecerá a nossa formação de terapia multidimensional. E não, você não precisa querer ser terapeuta, atuar na área para fazer esse curso, que é de um final de semana, que não possui requisitos. Você só precisa sentir de querer fazer. Você só precisa ter um coração para fazer. É um curso para quem está comprometida com os seus processos, para quem deseja se conectar com o âmago, com o ímpeto da sua alma, que deseja acessar as suas verdades, transcender, transmutar e viver uma vida mais conectada com leveza, com amorosidade. É para quem deseja ser um trabalhador, um missionário da luz. E vocês aí que estão acompanhando os tratamentos, quem fez o tratamento na segunda-feira, quem já faz terapia comigo, vocês conseguem sentir aí essa energia acolhedora, amorosa? E é isso que você vai vivenciar também no final de semana da formação. O final de semana é muito leve.
Você está sentindo esse chamado de fazer essa formação? Então vem! Eu estou aqui ó, com meu coração aberto, te esperando para esse momento. Vamos juntas? Será lindo. Deixo aqui o meu convite. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você fazer a inscrição da formação de terapia multidimensional. Bem, vamos lá para o nosso tratamento multidimensional? E para o nosso tratamento, eu vou pedir para você que você esteja num local tranquilo, onde você possa se conectar. De preferência, faça esse tratamento com os pés apoiados no chão. Faça sentada, sentado. Vou pedir para você fechar os seus olhos e ir tomando uma respiração bem profunda. Inspira pelo nariz e solta pela boca, levemente, amorosamente. Vai percebendo o movimento que o ar faz ao entrar e sair do seu corpo. Sinta o seu corpo sendo preenchido por esse ar. E a cada respiração você vai se sentindo cada vez mais leve, mais relaxada. E eu quero que você imagine que debaixo dos seus pés existem raízes fortes de luz que te conectam com o coração da Mãe Terra. Do seu lado direito, você já pode sentir a presença do seu anjo da guarda. Sinta a energia do seu anjo da guarda. Uma energia acolhedora, amorosa. E o seu anjo vai te levar a uma viagem. Imagina que no centro do seu coração tem uma bola. E você, juntamente com o seu anjo da guarda, irá entrar no seu coração, no seu jardim interior. Observe o seu jardim interior. Perceba o que tem nesse jardim, perceba a natureza. Vai percebendo tudo que está à sua volta nesse seu jardim interior. Sinta também, agora, a presença dos seres multidimensionais. Eles estão juntos de você, bem próximos de você. Agora eu quero que você imagine que nas suas mãos existe um papel. Eu quero que você olhe para esse papel e veja. Neste papel está escrito todos os seus medos. É como se tivesse uma lista dos seus medos, das suas limitações. Eu quero que você imagine você ainda nesse jardim interior entregando esse papel, essa lista, a esses mestres multidimensionais que estão junto de você. Essa entrega que você está fazendo a eles é uma autorização para que eles trabalhem no seu ADN, no seu DNA espiritual, nas suas energias. É possível que você sinta as sensações no seu corpo.
Sinta esses mestres trabalhando no seu nível de alma, nas suas energias, no seu campo emocional. Sinta as sensações do seu corpo e vibre com gratidão, porque mesmo que não entenda, tudo isso está acontecendo. Vou pedir para você ficar aí se conectando a essas sensações mais um pouco. Os mestres continuam realizando os trabalhos. E agora que você está sentindo o seu campo mais leve, mais harmonizado, é um sinal que os trabalhos estão sendo encerrados, estão sendo concluídos. Você agradece então aos seres multidimensionais por todo o trabalho e, de mãos dadas com o seu anjo da guarda, você vai fazer uma viagem de volta. Você vai se despedir do seu jardim interior e vai retornar, regressar para o aqui e para o agora. Pode ir mexendo seus pés, braços, cabeça e abrir os olhos. Arro! Vão retornando. E aí eu quero que você me diga como foi esse tratamento, como que você está, como você se sentiu. Me conta, deixa aqui no chat, deixa aqui nos comentários como que foi a experiência, como você está. Eu vou adorar saber. Eu não sei vocês, mas eu sinto que é como se um peso tivesse saído dos meus ombros. E eu quero deixar um convite para você. Na sexta-feira nós teremos mais um tratamento multidimensional. Na sexta nós trabalharemos a nossa criança interior. Vamos fazer um tratamento voltado aí para o acolhimento da nossa criança. Será um tratamento muito profundo e muito benéfico. Conto com a sua presença e já peço aqui, já vou deixar o meu pedido a você. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas, acolhidas, para que mais pessoas possam vivenciar esses tratamentos. Né? É um ato de generosidade que você faz compartilhando aí esse vídeo. Eu quero agradecer você por ter dito sim para essa experiência, agradecer você por ter feito esse tratamento e eu quero dizer que eu honro a sua vida e eu te vejo. Arro!